Olá, estudante do nono ano, professores, professoras, pais responsáveis, em todos que nos acompanham. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene Félix e irei moderar a aula do professor Mauro Faria. Então vamos lá ao nosso tema, né? O título da aula: Problema, Probleminha, Problemão. Tema da aula e o objetivo. O tema é textualização de textos argumentativos e apreciativos. O objetivo da aula: observar como o autor se utiliza de certas palavras, nas classes gramaticais, né, para expressar seus pontos de vista sobre os fatos abordados no texto. Então, professor Mauro Farias, tudo bem com você? Tudo bem, professora Silene, tudo bem aos alunos e aos professores, os pais também que estão acompanhando a aula. Bem-vindos a essa aula de língua portuguesa, né? Estamos terminando a nossa semana de retomada, né? Amanhã será a nossa última aula da retomada, aí já vamos entrar naquela aula inédita, né, Pro? Que eles já estão ansiosos por isso, né? Aula inédita. Terceiro bimestre, Caderno Aprender Sempre, volume 3. Espero que todos já estejam recebendo, já estejam aí com o material na mão. Então, a aula de hoje eu vou apresentar os conteúdos para vocês. Vou pedir para pôr na tela. Os conteúdos são esses aí, ó. Uso de substantivos e adjetivos como modalizadores apreciativos. A escolha vocabular determinando o ponto de vista. Essa aula faz parte da sequência que a gente está retomando. Eu vou pedir para pôr na tela de novo, só para apontar o caderno para eles. Pode pôr na tela de novo, por gentileza? Vamos lá? Ó, de acordo com a aula 4, sequência de atividade 2, página 22 e 23, o Caderno Aprender Sempre, volume 2, tá? Não é o volume 3 que a gente está em retomada. Vamos então, prosseguindo com a aula, entender qual que é esse título aí, problema, probleminha, problemão. O que será que quer dizer, né? Porque tem alguma coisa a ver com o que parece ser uma coisa para mim, pode não ser para você, né? Aquela coisa que a gente vai analisar agora. Então, para começar, eu já coloquei na tela aí para vocês, ó, veja aí. Uma imagem, e eu quero que vocês façam o seguinte: que informação esta imagem transmite para você quando você olha para essa imagem? Então eu vou deixar até 2 minutos para vocês na tela, para que vocês analisem e mandem no chat que informação que essa imagem transmite para você. 2 minutinhos e já voltamos.
Olha, muitas interações, assim, muitos beijos, abraços, até boa tarde aqui das escolas, monte, né? E vamos à resposta dos alunos da professora Magda. Um aluno colocou assim: luz no fim do túnel, enfrentando dificuldade. O aluno Jonatas coloca assim: traz uma ideia de reciclagem. Então, continuando, confusão. Será que é confusão? Já Rafaela, da professora Cíntia. Rafaela, acredito que seja assim, porque lembra que eu falei que o nome fica pela metade aqui? Coloca, já dá a ideia de paz. Para alguns, confusão. Outros já colocaram paz. Continuando aqui, vamos lá. Os alunos colocaram assim: a quantidade de veículos atravancando ou atrapalhando o pedestre. Arte de reciclar. Aí os alunos da escola Rosa Francisca também colocaram a ideia de reciclagem. Muito bom. Muito bom. Alguns alunos estão relembrando, né, a aula quando foi passada pela primeira vez, e aí traz o assunto, outros já estão fazendo outras leituras. Eu achei legal falar de reciclagem, porque dá a impressão mesmo que é reciclagem, né, quando a gente vê aquele acúmulo, né, de peças, aí não vamos nem antecipar o significado, mas tem outros significados. Então, assim, na verdade a gente tem duas leituras aí. A primeira é que as coisas ao olho de cada um tem um significado, né, Pro? Isso, olha, achei de maneira bem lógica, assim, até pontual, racional, vamos assim dizer, lógica, os alunos da professora Jaqueline, no caso o Leonardo, coloca assim: são apenas carrinhos de plástico, ou tem algo mais, né? Plástico, ou tem algo mais. Boa! Quer dizer, cada um tem a sua interpretação. E eu achei legal ele falar isso daí, porque às vezes as pessoas ficam tão aguçadas a tentar descobrir algo sobrenatural, algo que está, sei lá, oculto, né, em uma obra de arte, alguma coisa, às vezes é o óbvio ali que está. Nesse caso a gente tem várias interpretações, mas isso é legal, as interpretações dos alunos. E a segunda leitura que a gente pode fazer é que o que pode ser ao olho de cada um, uma coisa tem a percepção, e que a gente também tem outras ideias embutidas que podem ser transmitidas, ou seja, o artista, quando ele cria a sua obra de arte, ele tem uma intenção, né? A gente não pode dizer que ele está neutro, não, ele tem uma intenção de veicular uma informação, mas às vezes algumas outras informações que ele não esperava acabam sendo veiculadas, né? Como a reciclagem. Talvez esse artista não tenha pensado nisso, mas alguém que está apreciando a obra de arte dele pensou na reciclagem, eu achei muito válido. Vamos continuar então. A gente teve várias coisas, confusão. Teve gente que falou dos veículos, né? Veículos causando trânsito. A quantidade de circulação de carros, veículos, paz, eles colocaram bastante paz. Teve uma pessoa que falou luz no fim Outro do falou túnel. confusão e outro paz, né? Então, confusão luz no e paz. Fim do túnel eu achei legal. Eu vou até pôr na tela de novo pra gente ver por que a pessoa pensou em luz no fim do túnel. Olha lá, ó, dá pra pensar mesmo, tá vendo? Uma mulher está atravessando, né? É como se fosse um portal. E lá no final tá bem iluminado, né? Dá a impressão de que é a luz mesmo. Pode ser aí que a pessoa teve a impressão, o aluno, o estudante teve a impressão sobre a luz do fim do túnel. Então, para a gente continuar o assunto, eu não vou antecipar já o debate, vamos primeiro ler um texto que eu escrevi para essa aula, né? Vamos pôr na tela aí para eles acompanharem. Chama Cidade Caótica, tá? Esse texto é um texto de opinião em que eu vou discorrer sobre a questão do caos no trânsito causado pelo excesso de veículos, né? Então vamos lá, cidade caótica. Confusa, desordenada, desarrumada, uma cidade caótica se mostra pouco simpática às pessoas. Essa percepção se justifica quando notamos que a prioridade nas vias é toda para os veículos, embora o artigo 29, parágrafo 2º do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, determine que a prioridade seja dos pedestres. A não observância dessa lei põe em perigo quem fica no caminho dessas armas movidas a combustível. Basta observar a estrutura das vias, as sinalizações, as obras que são feitas para perceber essa predileção em favorecer a locomoção motorizada em detrimento dos transeuntes, ou dos transportes alternativos, como bicicletas e patinetes, por exemplo. Como se não bastasse essa preferência ilegal, põe a vida de quem circula pela cidade sob constante ameaça. Numa verdadeira guerra por espaço, na qual o mais potente, confortável e poluente intimida, ataca e mata quem ousa caminhar, pedalar e viver a cidade. Precisamos de uma cidade que respeite as leis, a vida e priorize a mobilização ativa e segura.
menos buzinas, menos poluição e menos acidentes. Mais caminhadas, mais ciclovias e mais ar puro. Precisamos de uma cidade mais humanizada. Texto muito bom, né? Muito legal, porque assim reflete bem essa questão de que a gente vive nas grandes cidades, né, nas metrópoles. Aqui em São Paulo é um exemplo disso. Então agora a gente retoma aquela imagem do início e vai verificar que o autor está querendo exemplificar o excesso de veículos, como o excesso de veículos causa problemas em grandes cidades, né? Na verdade, quando você entra no seu veículo e está se locomovendo, para quem está se locomovendo, a ideia, na maioria das vezes, é de conforto. Mas esse grande volume gera um problema, um desconforto maior para todos, né? Com a emissão de poluentes, com as buzinas, com o caos no trânsito, né? Com tantos carros aí numa via, com etc., né? Violência, mau humor. O mau humor acontece e também depende das vias, a poluição visual, não é só sonora, também a poluição visual, sim. Muitas propagandas, informações que ficam desnecessárias ao contexto. Ao contexto. Então você percebe que esse caos, essa situação caótica, ela é representada então na obra do artista. E no texto, já em palavras, a gente consegue entender melhor o que quer dizer esse problema. Agora, o título da aula é Problema, Probleminha, Problemão. Dependendo de quem é o sujeito que está sendo entrevistado ou que vai participar do discurso, ele vai definir o problema da forma como ele quiser. E para isso ele vai usar as palavras, os modalizadores, a escolha lexical dele vai ser para balizar aquilo que ele pensa, né? Então, por exemplo, alguém pode chegar e falar assim, é um problema, né? Nós temos um problema sim, mas é uma coisa que dá para resolver, não chega a tanto. Ou, não, isso é totalmente normal, isso é uma cidade grande. Ou o caso do autor do texto que colocou cidade caótica. Então, a escolha das palavras depende de como você se posiciona diante dos problemas, da textualização do seu texto. Vamos continuar? Então, para a gente não ficar só nas minhas palavras, vamos para uma atividade para perceber e para verificar como vocês estão percebendo essa aula, tá? Qual a relação entre os textos verbal e não verbal? Essa aí eu já dei até a dica. Vou dar um minutinho, mande as respostas no chat para a gente. Vamos lá. Olha, a Natália, da professora Yara, coloca assim, ambos transmitem uma mensagem. Isso é uma informação até que conversei aqui com o professor. Todo texto, né, linguagem verbal, não verbal, transmitem uma mensagem, mas vamos aí ao contexto. O Jonatas coloca o seguinte, vamos lá. Os carros em excesso fazem, né, semelhança ao texto. O texto, entendi o que ele colocou aqui. Os carros em excesso e o texto também fala sobre excesso de carros. Agora, a Márcia coloca, ambos transmitem informações. Aí, alerta, alguns falam assim, tem relação. A aluna Priscila complementa. Os dois têm relação, tanto verbal quanto não verbal. Sim. Vamos lá, acho que aqui. O Vinícius coloca, transmitem uma mensagem, falam da mesma coisa. Os dois dizem a mesma mensagem, tanto verbal quanto não verbal. Vamos lá? Olha só, eu vou pedir até para o pessoal colocar na tela de novo a imagem. Tá aí na tela? Olha só. O texto escrito está falando da cidade caótica, né?
Quando a gente pensa em caos, a gente pensa em coisa o quê? Desordenada, bagunçada, né, professora? Tá fora de ordem, é alguma coisa que está gerando um desconforto, né? É num nível assim abismal. Então, olha para essa imagem agora que a gente já sabe que são pequenos carros aí colocados. O caos, ele está situado, e exatamente o nome da instalação, da apresentação aí do artista, é caos, instalação caos. Tá? O caos é porque, olha os carros como eles estão um sobre o outro, sobrepostos, colados, eles não estão ordenados, quer dizer, não dá para você perceber a mínima organização aí de como se vê um veículo nas ruas, né? Todos totalmente desordenados. Então, a relação entre o texto verbal e o não verbal começa aí. O texto não verbal, ele tem essa parte da forma como foi ajustado os carros ali, todo desordenado, e o texto verbal, ele cita isso, né? O caos do trânsito, né? Como os motoristas se comportam, como o excesso de veículos traz uma mensagem para o trânsito. Então, essa é a relação que deveria ser vista, né, quando a gente fala dos dois textos. Agora, então vamos partir para da segunda atividade, vamos pôr na tela. No texto verbal, quais são as palavras que o autor utiliza para fazer referência à cidade? Cite-as e aponte como elas nos ajudam a inferir o ponto de vista do autor. Então, olha lá. Primeiro, eu vou voltar o texto para vocês durante o intervalo. Vocês vão ter que verificar quais são as palavras que ele usa para se referir à cidade. Então, ele está falando da cidade. E como que isso faz com que você perceba o ponto de vista, ou seja, qual é a opinião do autor, o que ele está pretendendo trazer com esse texto. Então, vou dar um minutinho e vou voltar o texto na tela para poder vocês captarem essas palavras, ok? Um minuto, já voltamos. Olha, os alunos do nono B, da professora Andréia, lá de Urias Braga Costa, né, Araraquara, diz o seguinte: são palavras como confusa, desordenada, desarrumada, caótica. A Mariana também completa: caótica, desordenada, e essas que foram aparecendo. Caótica, apareceu muito caótica, confusa, eles Caótica, gostaram confusa, disso, né? desordenada. Desordenada, desarrumada. A Mariana... Maria Eduarda, da professora Vanessa, coloca, ele descreve que pertence à imagem, aí coloca confusa, caótica. Uhum. Agora, a pergunta, que teve duas perguntas, né? A pergunta, e como que isso faz com que a gente perceba o ponto de vista do autor? Quer dizer, quando a gente lê um texto que o autor já começa usando esse tipo de palavra, o que a gente percebe do ponto de vista dele? O que ele quer dizer? Vamos ver se eles conseguem mandar aí. Enquanto isso, eu estou olhando aqui as respostas deles. Eles colocaram os adjetivos, né, que foram usados, são os modalizadores aí. Modalizadores, né? Que já faz a gente inferir sobre o ponto de vista do autor, né, de quem escreveu o texto. Vamos ver se eles mandam. Vou dar um tempinho aí, ó. Vocês podem mandar aqui que a Silene vai ler pra gente. Então, esses adjetivos, né? Qual o contexto os adjetivos, dele? Confusa, desordenada. Quando a gente vê uma pessoa falando isso, quer dizer, qual a opinião dela? O que ela está querendo transmitir, né? A respeito da cidade, porque isso aí se refere à cidade, né? Ótimo, chegou uma aqui, ó, da professora Magda. Expressa a visão dele sobre a realidade de um local ou do local. Aí coloca assim, um argumento. Sim. E será que ele está feliz com isso, né? A impressão que dá é que ele não está feliz, né? Porque ele está usando adjetivos aí que não são adjetivos
característicos de quem está feliz com algo, né? Que quem quer falar bem, né? Isso, normalmente nós falamos, né? Os adjetivos, ele tem a ideia, né, de passar uma informação positiva ou algo que nem sempre é positivo ou negativo, né? Positivo, então, eu falo exatamente. do Rio, Rio bonito, Rio feio. Então, qual a Se característica eu começo já no meu texto ali? falando que a cidade é caótica, desordenada, confusa, né? Então mostra que eu não estou feliz com a situação que está a minha cidade. Ó, né? o Kaique diz o seguinte, da professora Rosiane, ele fala sobre a desorganização, tá? Uma cidade sem a devida organização. Muito bem. Aí a Jaqueline, a aluna, a Isabelle, da professora Jaqueline, coloca assim, mostra que ele não está gostando da cidade. Sim, não tô. Na verdade, assim, amo minha cidade, mas o ponto que eu peguei ali, né, falando sobre o trânsito, sobre a situação dos veículos, eu não estou feliz, então já são pistas, né? Vamos para a próxima atividade? Ainda no primeiro parágrafo, o autor usa a expressão arma movida a combustível. A que ele está se referindo? Não precisa nem de tempo para essa, hein? Essa está muito fácil. O que ele está se referindo ao quê? Pode mandar aí, a gente já vai pegar a resposta aqui. Arma movida a combustível. Tá fácil essa, Pro? Você acha? Ó, o Jonatas já respondeu. Poluição. Né? Mariana colocou carro, os carros. Nossa, tão rápido. Né? Os carros. E você vê que aí o autor já usa arma movida a combustível. Usou um outro termo, né? Para não ficar repetindo a palavra carro também. E para também é uma forma de modalizar. Porque ao falar arma movida a combustível, também ele está se posicionando, né, Pro? Isso, o carro também, de como é utilizado, não só para você fazer as suas atividades, né? Sim, mas também pode ser uma arma. Nossa, né? uma linguagem poética. Ele até, usa né? a palavra arma exatamente para essa intenção de uma coisa que não é benéfica. Não está pegando o lado benéfico da palavra carro. Eles estão mandando aqui a resposta ainda. Vamos avançar, né? Vamos lá, ó, atividade 4. Né? No terceiro parágrafo, o autor cita a relação entre os automóveis e as pessoas usando uma expressão modalizadora. Qual expressão foi usada? Será que eles vão lembrar dessa? Ou vai ter que voltar o texto? Vamos ver se eles lembram dessa. Qual a expressão modalizadora que o autor usou? Volta aqui para mim, para isso, eu vou tentar recapitular o texto para eles. Vamos lá, aqui, ó, o texto. Olha lá, vamos lá, põe na tela para eles. Terceiro parágrafo. Vamos achar a palavra modalizadora, vamos ver se eles mandam pra gente. Terceiro parágrafo já foi encontrado, agora já deve estar subindo as respostas, né? Vamos ver. Como se não bastasse, essa preferência legal põe a vida de quem circula pela cidade sob constante ameaça numa verdadeira guerra por espaço, no qual o mais potente, confortável, poluente, intimida, ataca e mata quem ousa caminhar e pedalar para a cidade. O que eles mandaram aqui? Será que eles mandaram alguma? Olha, o Jonatas coloca mais potente, confortável e poluente. Essa parte do mais potente, confortável, também é modalizador, mas na verdade não é um modalizador que estabelece o assunto do parágrafo. Né? O assunto do parágrafo está relacionado a uma palavra que ele fala, uma verdadeira o quê? Uma verdadeira guerra. Então, quando o autor escolhe a palavra guerra para falar de... Ele está falando de veículos, está falando de trânsito. O que tem a ver guerra, né? Mas ele usa a palavra guerra exatamente para mostrar o quão problemático isso é, o quão grave é. Porque é uma guerra mesmo, né? Uma luta por espaço, um mau humor, uma violência. Então, a gente pode classificar como guerra. Então, essa palavra ela é modalizadora, ou seja, é uma escolha do autor para poder expressar o ponto de vista dele, né? Vamos caminhando, porque o reloginho ele fica muito louco ali, ó. Vamos lá. Na 5 é o seguinte, eu criei três manchetes para a gente trabalhar como que fica essa questão do posicionamento do autor dos textos quando ele, dependendo do lado que ele está, da história, né? Então, até para deixar mais calmo o tema, eu estou trabalhando um pouquinho com futebol. Então, essa aula é antiga, a gente vai falar de Corinthians e São Paulo, não tem nada a ver com o momento atual, é antiga a aula, então algumas coisas a gente vai ver que não tem a ver com o momento agora, tá? Põe na tela para eles, vamos lá. Leia as manchetes de notícias sobre o resultado do jogo entre Corinthians e São Paulo e levante hipóteses sobre o ponto de vista dos seus autores. Primeira notícia. Resultado amargo. Timão sofre empate, mas mantém a invencibilidade contra o São Paulo em Itaquera. Segunda manchete. Tudo igual. Corinthians empata com o São Paulo e não diminui a pressão sobre o técnico. Que já foi embora esse técnico, inclusive.
E o terceiro, patinou. São Paulo empata no último minuto, evita a derrota, mas perde a chance de quebrar o tabu. Pode deixar na tela, tá? Temos 3 manchetes. Primeira manchete mostra resultado amargo e aí começa, Timão sofre empate. Olha as escolhas vocabulares, né? Resultado amargo, então quer dizer que não foi um resultado bom. Timão sofre empate. Quando usa a palavra timão, já mostra que quem escreveu está mais posicionado ao lado de quem? Então, né? Então, vamos entender aqui, ele está dizendo, está mais posicionado ao lado de quem ele considera que é o Timão, no caso, que é conhecido aqui como Corinthians. Então, esse resultado, então essa manchete já é mais corintiana. Está acabando a nossa aula. Depois, tudo igual já é mais neutro, né? Corinthians empata com o São Paulo e não diminui a pressão. Patinou, São Paulo empata no último minuto e perde a chance de quebrar o tabu, já é mais posicionado do lado do São Paulo. Então perceba como um mesmo fato pode ser relatado de várias formas, dependendo de quem se posiciona e o uso das palavras, ok? Mão na massa, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, é a mesma atividade, tá? Criar manchete sobre tema de o fim da fabricação de livros de papel. Então, como você se posiciona? Isso é bom, é ruim, os adjetivos, substantivos? Mande pra gente, vai estar aí para vocês verificarem depois, mande pra gente, tá? Vimos o uso de substantivos como modalizadores e a escolha vocabular para determinar o ponto de vista. Mais uma aula se foi, obrigado pela participação, desculpe a correria no final, tá? Obrigado, professora Silene. Obrigada eu. E até a próxima, gente.